Alô, alô, meu irmão, alô, minha irmã, a paz do Senhor, tudo bem com você do outro lado aí? Graças a Deus, pelas bandas de Boa Vista, tudo vai bem. Olha eu aqui de novo, né? Tô dando uma ajeitada aqui, eu tô só aqui na minha sala. Minha esposa está viajando, tá para São Paulo, né? Em Taubaté, para revisão médica, mas graças a Deus, né? Passou pelo médico, tem mais uma cirurgia para fazer. Provavelmente, mas graças a Deus, Deus está no controle, está muito bem. E é só esse acompanhamento mesmo que tem que fazer, né? Graças a Deus, podemos dizer que até aqui nos ajudou o Senhor e por isso nós estamos alegres, não é isso? Caminhando firmemente com Jesus, né? Como disse o apóstolo Paulo, do demais, irmãos meus, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão, não é isso? Então, continue, irmão, fazendo a obra de Deus, né? Fazendo a sua parte na terra, porque a vida aqui na terra é uma batalha, né? É uma luta, você tem que correr atrás, tem que se preparar para a vida, tem que economizar, né? É uma série de coisas que tu tem que fazer, porque senão o bicho pega, né? O segredo da prosperidade não é o que você ganha, é o que você guarda, né? Então é assim a vida, né? Deus abençoe meu irmão, minha irmã que tem me acompanhado. Já estou com alguns dias que eu não posto aqui no YouTube. E a corridinha no TikTok, tá? No TikTok a cada 3 dias, 2, 3 dias, eu estou postando um vídeo lá. Me busque lá, tá? Faço live também no TikTok. Então dê uma corridinha por lá, que lá você me encontra também. Tá bom, meu irmão? E muito obrigado a você que tem orado por mim, porque aqui do outro lado eu tenho orado por você. Tá bom? Estamos aqui na cidade de Boa Vista, linda cidade de Boa Vista, capital do nosso querido estado de Roraima, né? E eu estava me lembrando aqui agora, irmão, de um texto, né? Hoje é dia 16 de março de 2023. Então, vai embora o ano, o tempo passa e nós voamos, né? Então a vida passa ligeiramente e vamos aproveitar o tempo servindo a Deus, não é isso? Porque Moisés disse, né, que a vida do homem vai até os 70 anos. Se algum por sua robustez chegar aos 80, o melhor deles é enfado e canseira, porque o tempo passa e nós voamos, né? Não é que tá velho, não serve, não. Claro, Deus é lindo, né? A gente vê Simeão, o velho, né, que apresentou Jesus, Ana, né, filha de Fanuel, da tribo de Azer, viúva de 84 anos, viveu com o marido 7 anos, não se apartava do templo, em jejum e oração, né? Quando chegou lá, o Simeão estava apresentando Jesus, ela saiu falando do menino a todos quantos esperava a redenção de Israel, né? E Paulo diz para Filemão, né? Filemão, eu, Paulo, o velho e agora prisioneiro de Jesus, né? Então já estava velho. Então, com o velho está a sabedoria, né? Vou até ler para você aqui, deixa eu buscar aqui no livro de Jó. Está no livro de Jó, eu só vou ver o versículo aqui. Eu gosto muito dessa passagem, que eu desejo ficar velho, né? Então, graças a Deus pelos anciãos, né? Todo jovem quer ser sábio, mas nenhum sábio quer ser jovem, né? Quer ver só? Eu acho que é Jó, livro de Jó, capítulo de número 12. Jó, capítulo de número 12. Olha só o que Jó falou sobre o velho, né? Eu estou lento, pastor, o senhor está lento na Bíblia, hein? Que lentidão é essa, né? Isso. Jó, capítulo de número 12, versículo de número 12, está escrito assim: com os idosos está a sabedoria e a abundância de dias, o entendimento. Está vendo só que legal? Com o idoso, ou com os idosos, está a sabedoria. E na abundância de dias, o entendimento. Então, é lindo, né? Quanto mais velho vai ficando, mais entendido vai ficando, mais sábio vai ficando, para ensinar essa geração nova, né? Falar em geração nova,
as coisas vão mudando muito rápido, né, irmão? Que rapidez com que as coisas vão mudando. E eu que sou da geração de 70, né? A geração jovem dos anos 80, né? Nasci em 65 e completei 15 anos em 80, dia 26 de março de 80. Eu vivi a década que é chamada no Brasil de década perdida, né? Década perdida. O Brasil não deu um passo à frente na década de 80. E de lá para cá, né, também as coisas não... vai lutando e não está legal, não é isso? E vem gente, vai gente, né? Parece que não muda muito, né? Eu me lembro em São Paulo, eu votei Orestes Quercia, votei Alberto Franco Montoro, né? Em 88 eu votei Mário Covas, Fernando Henrique Cardoso, né? E a gente sempre sonhando, né? Sempre sonhando. E aí, lá em Taubaté, eu me lembro que o deputado que eu votava era o Ari Cara José, né? E tempo bom foi aquele, né? Era o prefeito que sempre ganhava em Taubaté, era o Bernardo Ortiz, né? A cidade que eu gosto, Taubaté, né? A cidade que Deus me abençoou, que minhas filhas nasceram ali, minha esposa é de Taubaté. A cidade que eu gosto, viu? Então, ali comecei, né, a votar, muita coisa boa, né? O Plano Cruzado, eu estava em Taubaté, no Plano Cruzado. Plano Bresser, eu morava em Taubaté. Aí fui transferido, né? Trabalhava na GM São José dos Campos. Aí fui transferido da fábrica de São José dos Campos para a fábrica de São Caetano do Sul em 94, maio de 94. Né? Mas vivi dias extraordinários na cidade de Taubaté. Aprendi muito em Taubaté e então tenho muita saudade, é isso? Então ali comecei os meus passos como casado, né? Me casei, fui para Taubaté, fui separado auxiliar na sede de Taubaté, na sede não, numa congregação do bairro de Taubaté, que era bairro da Água Quente, né? A diácono fui separado ao diaconato, na sede de Taubaté pelo pastor José Ezequiel da Silva, de saudosa memória, né? Estudei em Alfaiatade, né? Meu professor, pastor Jorge Antunes, pastor Edivaldo, pastor Isaac Colenda Lemos, né? Maelba, Júlio Sena, pastor Jorge Antunes. Ah, tempo legal foi aquele, né? E o tempo passou, viu, irmão? Como passou depressa o tempo, né? Depois fui para São Bernardo do Campo. Meu primeiro pastor de São Bernardo do Campo, presidente da Assembleia de Deus de Madureira de São Bernardo do Campo, era o pastor Jair Emídio Barbosa, né? Era o pastor presidente. Tempos legais também eu vivi ali em São Bernardo do Campo. Depois morei em Diadema, morei em São Caetano do Sul. E cada lugar que a gente mora, a gente aprende um bocado, né? Aí em 97, por um chamado de Deus, deixei tudo e vim para Roraima. Estou aqui no estado de Roraima, trabalhando para Jesus. E temos igreja, né? Trabalhamos bastante. Hoje temos igreja no estado de Goiás, temos em São Paulo, temos aqui as nossas igrejas aqui em Roraima, têm sido a cada dia abençoadas por Deus. Eu louvo a Deus pelos obreiros, as obreiras, aqui em Roraima, em Goiás, né? E ali no estado de São Paulo. Deus é fiel. Mas por que o senhor está dizendo isso, pastor Demir? É para você que é jovem, você que está novo ainda. Faça o que eu fiz. É claro que a nossa vida tem altos e baixos, né? Você sabe disso, né? Mas o seu olhar, o meu olhar, o nosso olhar tem que estar focado em Jesus Cristo. E você que foi chamado por Deus, porque todos foram chamados para morar no céu, para a salvação. Agora, existe aqueles e aquelas que Deus chamou para uma obra específica, não é isso? Que é o meu caso, é o caso de muitos que me acompanham no TikTok, no YouTube, não é isso? E o nosso objetivo é motivar, incentivar você, né? Porque eu tive os meus mentores, quando Deus falava comigo, aquele receio, aquele temor, né? E a gente fica, meu Deus, eu vou ouvir quem? Alguém que tem experiência, não é isso? E eu me recordo que ali em Taubaté,
um pastor muito querido, né? Hoje está em São Lourenço, pastor presidente da Assembleia de Deus de São Lourenço, pastor Antônio Romero Filho. Então, até as pregações que ele fazia quando ele vinha da Argentina, depois foi para a China, esteve na Espanha. Então, até as pregações que ele fazia, eu me lembro bem. Então, eu gostava muito, porque ele era missionário. Depois o irmão dele foi. Depois o meu grande amigo, né? Um grande amigo meu foi substituir o pastor Antônio Romero na Argentina, que foi o pastor Luiz Paulo e a missionária Lucia, né? Que hoje estão na Espanha. Então, eu naquele tempo de preparo, então eu gostava de ouvir os missionários, né? Mas, como dizia o Dr. Benhur Lopes, né, pregador do Benhur, que está no Canadá hoje, e numa das pregações dele, ele pregando sobre Belém, Casa do Pão e tal, ele disse assim, o mapa não é o território, né? cada um é cada um com a sua experiência, né? Aí quando cheguei no campo missionário aqui em Roraima, foi diferente, trabalhar em comunidade indígena, foi muito bacana, né? Mas é diferente de tudo aquilo que a gente ouve e aprende, né? E graças a Deus, os anos passaram e o nome da nossa igreja é Assembleia de Deus Ebenezer. Por que Ebenezer, pastor Ademir? É porque eu me recordo que eu estava em São Caetano do Sul, morava ali na Rua Perrela, em frente à estação de trem de São Caetano do Sul, e eu naquele temor, né? E vou sair da empresa, uma multinacional, vou para a obra missionária, chama acesa no coração. O Espírito Santo já falava comigo, né? Eu sempre falo nos meus vídeos, muitos anos ouvindo a voz do Espírito Santo, Deus falando comigo através do Espírito Santo. E aí, de repente, você percebe que vai chegando a hora, né? Você tem que decidir. E aí é complicado, porque Deus, ele sempre exalta uma pessoa em todos os sentidos, né? Ele chama, ele abençoa, né? Ele abre a porta do aprendizado e aí chega a hora de você ir. E aí a coisa mais difícil da gente desapegar é de dinheiro, viu, irmão? Porque Salomão disse, olha, o dinheiro por tudo responde, né? Então é complicado você sair de um lugar, que foi o meu caso, né? Sem apoio de igreja nenhuma. Trabalhando numa multinacional. E a minha experiência com Deus não era da igreja. Eu sempre fui muito dedicado, muito dedicado. Eu me recordo que em São Bernardo do Campo, eu morava no bairro do Jardim Nazaré, em São Bernardo, e o meu pastor, Ademir, tu vai dar assistência no trabalho domingo lá em Cubatão, né? Você pegar ali a Anchieta ou pegar Imigrante é melhor, com a estrada mais moderna. Então, eu gosto de viajar, né? Minha sogra mora na Praia Grande hoje, cunhados, né? Meu filho mora lá na Praia Grande, então os parentes estão ali. Então eu gosto de descer pela Imigrante, né? Tanto descer como subir. Mas naquele tempo a gente andava mais pela Anchieta, né? Muito caminhão, muita carreta, às vezes, engarrafamento, é complicado. Ou estrada medonha, né? Muito viaduto, um negócio sinistro aquilo dali. Eu não gosto muito de altura. E aí, mas sempre o pastor pedia, Ademir, tu vai para Cubatão. Eu trabalhava todos os dias, inclusive sábado, né? Só que eu trabalhava à noite, então domingo era minha folga. E eu me lembro que eu sempre fui professor de escola dominical, fui professor de escola dominical em Pindamonhangaba, fui professor de escola bíblica dominical em São Bernardo do Campo, fui professor em Minas. Então, eu não perdia nada, eu preparava a minha aula, eu não dormia de sábado para domingo, porque eu chegava às 2h30 da manhã em casa, ia preparar a aula e orar a Deus, e já ia para a oração das 7 horas na minha congregação, depois a escola bíblica e tal. Então, geralmente eu não descansava, não dormia. Mas eu não perdia nada, né? Tempo extraordinário, muito legal, né? Eu era novo. E aí eu descia acompanhando o pastor para Cubatão, para dar assistência. Então, era muito bom, né? Eu trabalhava numa empresa, tinha um ótimo salário e amava a minha igreja, né? E, de repente, chega a hora de você sair. Aí o negócio não é fácil, né? Eu me recordo que quando eu pedi demissão foram 2 meses, então fizeram de tudo para que eu não saísse. Então, eu falei em vídeo passado, meu supervisor me chamou, eu fui chamado na empresa, olha, tu tem que fazer um tratamento, tu não está legal, e olha, não vai embora. Foi muito bom, porque ser demitido é ruim, né? Então, pela infinita bondade de Deus, comecei a trabalhar de
carteira assinada em março de 1980, eu não tinha 15 anos, eu fiz 15 anos no dia 26 de março de 1980 e entrei numa empresa no dia 3 de março de 1980. Então, me recordo até a empresa, Edipran, Edificações de Planejamento Limitado em São Lourenço. Daí por diante, nunca mais fiquei desempregado, sempre trabalhando de carteira assinada. E com 22 anos de idade, eu entrei na GM, na fábrica de São José dos Campos, né? Então, fiquei 10 anos na GM trabalhando e saí da GM para um chamado divino, mas tinha um nome construído na empresa. Foi muito legal. E aí, por que o senhor está falando isso, pastor Demir? É porque eu sei que Jesus ele sempre chamou no passado e continua chamando, entende? E hoje nós vemos, são poucas pessoas falando na obra missionária, né? Hoje as pessoas estão falando mais, você tem que fazer uma graduação, que não é errado, tem que ter uma graduação, né? Você não pode viver de igreja, pastor tem que trabalhar e tal, tem que trabalhar, né? Então você já não está vendo mais aquele incentivo ao jovem que foi chamado, vocacionado para a obra missionária, o investimento nesse jovem, né? A gente não está vendo investimento, né? Então vamos investir. Eu falo você que é pastor, né? Você tem que, não é todo mundo, nem todo mundo foi chamado para ser missionário, mas aquele que você perceber, pastor, que tem aí na sua igreja, ele tem um chamado missionário, então você vai, é um tratamento diferenciado, não é isso? Tem que trabalhar o caráter dele, a obediência aos pais, uma boa formação intelectual, não é isso? Quando eu cheguei em Roraima, em 97, eu vinha sem apoio de igreja, vinha sem nada, eu sobrevivi aqui em Roraima com aquilo que eu aprendi na minha infância, que foi plantar, né? Que eu sei plantar de tudo. Pela bondade de Deus, eu aprendi com meu pai. Minha vida foi numa fazenda em Minas Gerais, em Carmo de Minas. Então, chegando em Roraima, aqui na Amazônia, eu não tive dificuldade nenhuma. Eu fui derrubar mato, fui plantar banana, fui plantar geló, tomate, para sobreviver como missionário, né? E aí, com 8 meses aqui em Roraima, como missionário, fui convidado pela Convenção do Estado de Roraima, Convenção das Assembleias de Deus do Estado de Roraima, para assumir um campo, né? E assumi meu primeiro campo como pastor aqui em Roraima no dia 5 de junho de 1998. Eu cheguei em agosto de 97 e no dia 5 de junho de 98, então, já assumi uma igreja como pastor, né? Pastor missionário, o que sou até os dias de hoje, né? Então, o que acontece? Então, vim sem apoio e fiquei nessa convenção, uma grande convenção, muito organizada, uma grande igreja. Aqui em Roraima, ela tem mais de 50 mil membros hoje, né? Uma grande igreja. Servi nela durante 10 anos também, né? 10 anos, e de 97 a 2007. Foi quando eu já cansado e pensando em formar minhas filhas, eu pedi carta, falei com o pastor presidente, eu ia para um campo, e aí, não vou para esse campo, eu quero ir embora, eu estou indo embora, e aí me deram a minha carta, eu fui embora para Minas Gerais, passei por São Paulo, onde está a convenção, como a DESP, né? Meus irmãos são pastores, e eu vou para perto da minha família, perto do meu pai, né? Papai tem em São Lourenço, meus irmãos, o mais velho é pastor em Ubá, Minas Gerais, o caçula é pastor em Astolfo Dutra, e eu vou estar perto da família, dos meus irmãos e tal, minhas filhas vão estudar. Só que Deus falou comigo novamente, né? Falou comigo novamente, e aí voltamos para Roraima, né? Apoiado pelo pastor Antônio Romero Filho, de São Lourenço, pela igreja de São Lourenço, e aí em 2008 retornamos para Roraima novamente, aí que foi complicado, foi pior do que a primeira vez, que aí você sai de um lugar, né? Você é pastor, você sai e vai embora, eu nunca havia morado em Boa Vista, retorno, então do lugar que você saiu, você não vai ser pastor mais, não é isso? Principalmente igreja grande. Então, eu falei, eu tenho que começar um trabalho do zero. E começamos um trabalho do zero aqui em Boa Vista, no bairro de Boa Vista, debaixo de um pé de mangueira, né? Eu cheguei sem dinheiro para comprar uma cadeira. E começamos debaixo de um pé de mangueira, do zero, e hoje, pela bondade de Deus, né? Deus deu crescimento, o trabalho cresceu. Temos a nossa sede aqui, um lugar muito bom aqui em Boa Vista. Temos a nossa sede, né? Temos a nossa casa em Pacaraima, temos 2 templos na cidade de Uramutã, estamos construindo a nossa sede em Goiânia e estamos com um ponto alugado em Taubaté, né?
por causa da família, minha esposa faz tratamento lá, então a obra está crescendo, a obra está crescendo. Então, mas eu sempre trato, né, os obreiros da nossa igreja, todos foram formados por mim, né? Então, é muito bom a gente preparar os obreiros e incentivar eles a estudarem, né? O vice-presidente da nossa igreja é meu genro, o pastor Paulo de Oliveira, ele é concursado do Estado, é professor, né? Então, os meus genros, pela infinita bondade de Deus, todos são formados, todos são graduados, são 3 genros, 2 são funcionários públicos, né? E o esposo da minha filha menor, ele é graduado também, trabalha na área dele, né? Área de recursos humanos, e tem 2 filhas que é enfermeira, inclusive a minha caçula hoje começou a trabalhar no Hospital Geral de Roraima, mas também é graduada, né? Ela é graduada em designer, e a outra, minha filha do meio, a mais velha, fez missologia. Então, Deus tem me abençoado a minha família. Tenho uma filha adotiva lá em Santos, tem a minha filha adotiva que está em São Lourenço, é casada com o pastor Wellington, né? E tenho outro filho adotivo em Goiânia também, né? Josué. Então, Deus tem me abençoado, mas eu tenho sempre sido, eu sempre procuro incentivar os jovens, né? Os jovens vocacionados, chamados por Deus, para fazer aquilo que eu fiz, né? Então, o meu chamado foi em casa e orando, nunca deixei de orar pelo menos 1 hora, todo dia em casa de madrugada. Eu orava geralmente 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Eu orava com a minha esposa, sempre procurei fazer isso, né? E aquelas revelações profundas que você precisa de uma direção, então foi dada a mim e a minha esposa, no nosso apartamento, morando em São Paulo, né? Até o dia de sairmos e ingressar na obra missionária. Então, não foi fácil, mas foi uma bênção, né? E aí, o que acontece? E os dias vão passando, hoje a gente está vendo que tem muitos homens aí que é uma bênção que Deus abençoa, aí quando a bênção de Deus vem e começa a crescer, ele vai para a política, né? Vai para a política, né? E aí, quando ele estiver velho, o que ele vai ensinar? O que ele vai ensinar, né? Então, porque nós aprendemos, eu no meu caso, aprendi com os velhos. Eu continuo aprendendo. Meu pai é o vice-presidente da Assembleia de Deus em São Lourenço, Minas Gerais, tá? Vai cumprir 87 anos agora em novembro, mas meu pai é meu mentor, é meu mestre. Tudo que aprendi para a vida, como homem, eu aprendi com meu pai e com minha mãe. Depois tive meus pastores, né? Pastor André Moreira Júnior, meu pai na fé, inclusive, ele acompanha assiste todos os meus vídeos, né? Ele ora por mim, eu oro por ele. Louvo a Deus pela vida do meu pastor, sempre digo a ele que ele foi o meu mentor, ele que foi que eu vi nele, né? Então, o que eu vi nele, ele, como disse Paulo aos irmãos de Filipos, né? O que de mim ouviste, em mim viste, né? E aprendeste comigo, isso fazei, né? E o Deus de Pai será convosco. Então, e depois o pastor presidente, pastor José Ezequiel da Silva, meus professores, em Taubaté. Então, aprendi muito, muito, muito com aqueles homens, né? Que eu não esqueço o nome deles. Pastor Eusébio Estevão Pereira, pastor José Ezequiel da Silva, pastor que consagrou minha filha, inclusive no dia que a minha filha mais velha está sendo consagrada na igreja do bairro do Areião, em Taubaté. Então, minha filha foi apresentada. Eu me lembro a mensagem do dia. No dia que a minha filha mais velha, hoje vai completar 38 anos agora. E aí o pastor Francisco de Assis estava indo para o leste de Minas. Hoje a obra do leste de Minas é uma coisa fantástica. Grandes igrejas do Ministério Taubaté, no leste de Minas. Mas eu me recordo que estava sendo enviado o primeiro obreiro para lá, que foi o pastor de Assis, e na despedida dele foi apresentada a minha filha na igreja do Areião. Eu me lembro a mensagem que o pastor de Assis, um grande homem de Deus, pregou naquele dia, em Abacuque, capítulo de número 3. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Né? Uma mensagem linda. Então, louvo a Deus por tudo aquilo que eu vi, por tudo aquilo que aprendi. E você que tem me acompanhado no YouTube, tá bom? Então, procure aprender, procure extrair o máximo que você puder desses homens que você olha nele, que Jesus realmente chamou, e eles pregam com a vida, porque hoje a gente está vendo uma turma aí que quando ele começa a pegar o nome, vai para a política, né? Aí o que acontece com Jesus? Quando Jesus operou o milagre lá da multiplicação de peixe e pão, e a turma já veio correndo para pegar Jesus e fazer de Jesus rei, não é isso?
E aí o que acontece? O que a Bíblia Sagrada diz? Está aqui, ó. Está aqui escrito, aqui, ó. Versículo de número 15 de São João, capítulo número 6. São João 6, verso 15, está escrito assim: sabendo, pois, Jesus, que haviam de vir arrebatá-lo para fazê-lo, para o fazerem rei, tornou-se a retirar-se, ele só para o monte, né? Então Jesus se retirou. E o nosso problema é que a gente começa na humildade, orando, né, e tratando bem as pessoas tratando bem a gente, e muita gente começa a nos ouvir, e mais gente ouvindo, pessoas se convertendo, e é uma maravilha. Aí quando chega num ponto, né, a pessoa já fica às vezes antipático, uns ficam antipáticos, e outros vão para lá para a política, né? Eu não sei o que vão fazer, né? Para Brasília, uns vão para a Câmara de Vereador, outro já vai para a Assembleia Legislativa do Estado, outro vai lá para o Congresso Nacional, né? Lá para o Senado, para a Câmara de Deputados e por aí afora, né? Então, é uma tragédia, parece que não aprenderam com Jesus, né? E aí o povão está aqui, mas quando Jesus aqui, ele começa a falar para que ele veio, né? Quando ele chega, a turmona vai e você lê o capítulo todo. E a turma foi lá, assim, Jesus disse então comigo que vocês comeram, encheram a barriga, e Jesus começou a ensinar e está lá. E a partir daquele dia, muitos dos seus discípulos voltaram para trás e já não andavam mais com ele. Quando Jesus olhou, estavam os 12. Né? Alguém disse para Jesus: Senhor, dura esse discurso, que eu posso suportar? E Jesus disse assim: isso vos escandaliza? Né? E aí Jesus vai falando. Aí Jesus diz assim: não querem vocês também retirar? Aí Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Porque para onde a gente ir, tem muito lugar para onde a gente ir, né? Agora, para quem ir? Foi o que Pedro disse, né? Para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Não é isso? Então a gente tem que ter cuidado quando a gente começa a ficar famoso, cuidado com a fama, né? É claro que todo homem que Jesus chama, mulher que Jesus chama, ele vai ser amado. Foi Jesus que disse, lá em Marcos, capítulo número 10, né, quando Jesus reprova aquele jovem rico. Na verdade, Jesus não reprovou, ele reprovou-se a si mesmo, né? Quando Jesus disse assim: vai, vende tudo que tem, dê aos pobres, terás um tesouro no céu, depois vem e segue, porque ele queria saber, né, entrar no reino do céu, né? Como é que eu vou entrar no reino do céu? Aí, né, ajoelhou toda aquela bajulação e, de repente, retirou-se triste e o discípulo se admirou. Mas, puxa, se um cara como esse não se salvou, quem se salvará? Aí Jesus disse assim: aquilo que é impossível, homem, para Deus tudo é possível. Né? Porque Jesus disse quando ele foi embora: quão dificilmente entrará no reino dos céus que possui riqueza. É mais fácil o camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Não é isso que está escrito lá? Então, aí Pedro aproveitou: Senhor, nós deixamos tudo para te seguir. O que a gente vai receber? Que, na verdade, Pedro deixou uma rede, que estava até consertando a rede lá, cheia de coisas do grande lago de Tiberíades, né? E não tinha pegado nada, essa é a verdade. Mas você deixamos tudo, né? E aí Jesus, amorosamente, Pedro, Simão, nós quem tem deixado casas, fazendas, pai, mães, irmãos, irmãs, por amor de mim e do Evangelho, que já não recebo nessa vida 100 vezes tanto. Aí está lá em casas, fazenda, pai, mães, irmãos, com perseguição depois da vida eterna. Então, essa palavra vai se cumprir na vida daqueles que Jesus chamou. Vai ter verdadeiros irmãos, verdadeiras irmãs, verdadeiros pais, verdadeiras mães. Eu provei isso aqui em Roraima. Irmãs que me tratam assim, me tratam como filho, as idosas da igreja. Irmãs da minha idade me tratam como irmão de sangue, uma coisa impressionante. Pessoas mais jovens, hoje eu estou com 50, eu vou cumprir 58 anos, né? Me trata como pai, a gente fica até assim. Né? Mas por quê? Isso é uma honra que Deus dá. E a gente não pode abusar dessa honra para trilhar no outro caminho, né? A gente tem que permanecer na posição que Jesus nos chamou. Você se lembra de Filipe? Filipe desceu para Samaria, o que está acontecendo? Filipe desceu para Samaria, as multidões unanimemente, presta atenção no que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Os demônios saíram de muito que os tinham, gritando em alta voz, muitos paralíticos e coxos eram curados. Havia grande alegria naquela cidade, né? E até lá o mágico mais ouvido da cidade se converteu, né? De contínuo andou com Filipe. Aí quando a igreja soube, mandou Pedro e João para lá, e quando Pedro e João chegou lá, viu a graça de Deus sobre o povo, pôs a mão sobre o povo,
receberam o batismo com o Espírito Santo, falavam língua, e quando o ex-mágico, né, que ele era ouvido desde o menor até o maior, viu aquilo, ofereceu grana, ofereceu dinheiro, e tem gente que não pode ver dinheiro, né? E é campanha, não sei o quê, tudo por causa de grana, essa é uma verdade. Mas o que Pedro diz? O seu dinheiro seja contigo para perdição, porque você julgou que o dom de Deus se compra por dinheiro. Você está em fel de amargura e laço do diabo, arrepende desse seu pecado. Aí você ora por mim para que não aconteça comigo o que vocês acabaram de dizer. Você está entendendo? Então, vai ter alguém que vai oferecer grana, alguém vai vir oferecer posição para você, mas permaneça na posição que Jesus te chamou. Posição de servo de Deus. Você foi chamado, você que tem um chamado missionário, você que é obreiro, não vá por uma outra direção. Você foi chamado para pregar o evangelho. Você que é pastor, que é aquele que prega o evangelho, que viva do evangelho, não é isso? Paulo ensinou lá, falando para Timóteo, olha, aqueles que trabalham, não aceite acusação contra o presbítero, né? E aqueles que trabalham no ministério da palavra, que sejam dignos de duplicada honra, porque digno é o bem do seu salário. Paulo está falando lá, não é isso? E lá em 1 Coríntios, capítulo 9, aí Paulo ensina lá sobre o direito de um obreiro, né? Esse aqui, quem planta vinha come do fruto, quem cria gado bebe do leite, assim ordenou o Senhor. Quem prega o evangelho, viva do evangelho. Mas de forma honesta, de forma justa, cuidado pelos irmãos, pelas irmãs, que voluntariamente e amorosamente contribuem, sem pressão, né? Sem campanha para estar arrancando dinheiro do povo com invenção. Tem que ter cuidado com isso, porque hoje existe o mercado da droga, o mercado do futebol, o mercado do automobilismo e o mercado da fé também, está aí, né? E Pedro falou muito bem, 2 Pedro capítulo 2, não é isso? Então, continue amando a Jesus. Você que é jovem, se prepare, viu, jovem? Estude. E eu fui para o mato trabalhar, não é legal não, eu ralei que sou aqui em Roraima, entende? Mas se eu fosse advogado, eu iria advogar. Se eu fosse médico, eu ia clinicar aqui, ia ganhar meu dinheiro e cresceria mais ainda, né? Se eu fosse um bom engenheiro. Só que eu era um metalúrgico que vinha para a obra missionária e caía do mato, trabalhando, plantando, e depois aprendi a garimpar, fazer carvão para sobreviver com o pastor, para construir igreja, construir templo, trabalhei demais para não ser pesado. Eu nunca fui pastor folgado também, não. E os irmãos vinham trabalhar na igreja, eu ficava dormindo. Os irmãos vinham fazer concreto, eu sentado. Até hoje eu não faço isso. Isso é uma vergonha, que está cheio de chefe, né? Pastor que ele é chefe. Manda o irmão fazer isso, fazer aquilo, ele só fica no carrão dele, sentadão, dando ordem, né? Os irmãos não são empregados, não. Os irmãos, né, eles constroem, eles contribuem, mas eles têm que ver que o pastor também é exemplo, né?